Viva! Espero que se encontrem todos bem. Aproveito para agradecer o convite à Microsoft e congratular a organização do Building the Future por mais uma grande edição. O desenvolvimento sustentável assenta sobre 3 vetores base: a economia, o ambiente, como o protegemos e preservamos, e a componente social, as pessoas. Como podemos realmente desenvolver e evoluir enquanto sociedade para um futuro mais sustentável a todos estes níveis? Nesta sessão, tenho em vista abordar estes tópicos que são bastante familiares à Unipartner, com um foco especial em 2 aspectos: a requalificação sustentável das pessoas, num mundo em crescente digitalização e automação, e também o contributo que podemos dar para a economia circular. A evolução tecnológica que estamos a sentir hoje em dia é exponencial e está a acelerar a transformação e o crescimento das organizações de uma forma ímpar. E a sua gradual adoção está a criar um grande impacto e vai criar um grande impacto na própria sociedade. E hoje, para além deste desafio, estamos a sentir na sociedade uma forte mudança social e cultural. E porquê? Porque os nossos próprios valores estão a mudar. Vejam que nós não somos as mesmas pessoas que éramos há uns anos atrás, tanto ao nível pessoal como ao nível profissional. Porque, para além de termos mudado enquanto pessoas, hoje queremos, no fundo, pertencer também a organizações que vestem e se revêem nos mesmos valores que nós próprios acreditamos. E notem que as organizações socialmente responsáveis, para além do seu negócio e atividade, estão claramente focadas na mudança social e cultural da sociedade. Considero que uma das mudanças mais relevantes está a ser a modernização das organizações versus a sustentabilidade do emprego. Refiro-me, nomeadamente, ao impacto da introdução do digital em praticamente todas as profissões e atividades e à automação que está a acelerar. Aliás, segundo o estudo da nova SBE para a CIP, prevê-se que em 2030 sejam aproximadamente 42% os trabalhadores portugueses que terão de atualizar as suas competências ou mudar de profissão. E a razão é simples. 50% do tempo despendido em tarefas laborais em Portugal é passível de ser automatizado e recorrendo a tecnologias já existentes. Por outro lado, e como demonstra o gráfico da Pordata que vos apresento, Portugal está posicionado bem abaixo dos nossos vizinhos espanhóis ao nível da produtividade do trabalho. E não falo, obviamente, de países como Estados Unidos ou a Alemanha. O que vemos é um trajeto que nos levaria a um atraso ainda maior no panorama internacional e um aumento significativo de desemprego e desigualdades sociais, ao nível das qualificações, e uma crescente dificuldade da adoção do digital para algumas faixas etárias, nomeadamente as mais próximas da reforma. Hoje nós sabemos que há várias e muito importantes iniciativas de reskill em curso em Portugal. Iniciativas transversais às organizações que estão e que vão criar um impacto muito positivo. Mas o desafio que temos pela frente é grande e ainda há necessidade de fazermos mais para inverter este trajeto. Há 2 aspectos a desempenhar neste âmbito que eu gostava de realçar. O primeiro é enquanto organizações. É fundamental, enquanto organizações, acelerarmos os processos de digitalização, mas é também necessário dar mais ênfase ao capital humano, através de iniciativas que promovem a atualização das qualificações e uma cultura mais digital, mais sustentável, focada na produtividade e no aspecto extremamente relevante para os dias de hoje, na aprendizagem contínua. Vejam que iniciativas de transformação digital das organizações só se tornam verdadeiramente sustentáveis se incorporarem o capital humano no próprio processo. Por outro lado, há também algo a fazer enquanto indivíduos. Há aqui uma responsabilidade. É importante nós todos termos a consciência que com o crescimento exponencial no desenvolvimento tecnológico, cabe a cada um de nós renovar também as próprias habilitações. E só acontece sairmos da nossa zona de conforto e começarmos nós próprios a liderar o nosso próprio caminho, criando hábitos de aprendizagem contínua e indo atrás do conhecimento. O crescimento do conhecimento é de tal forma grande que os profissionais do futuro vão ter isto incutido dentro de si. Fica, portanto, o desafio de acelerarmos este processo das organizações, quer ao nível
da organização, quer ao nível individual. Como disse no início desta conversa, há duas áreas de ação no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. O primeiro resulta do avanço da própria sociedade, que é este ponto que eu acabei de referir, mas existe ainda uma segunda mudança sociocultural, um segundo shift que tem ganho mais relevância nos últimos tempos. Refiro-me concretamente ao tema da economia circular, que, tal como na requalificação das pessoas, são assuntos essenciais para a evolução e para o crescimento das sociedades que se pretendem ser sustentáveis. Como sabemos, há uma enorme pressão sobre os recursos naturais, que deriva sobretudo da produção em massa. Mas também há uma pressão sobre o consumo e ultimamente, cada vez mais, sobre o próprio desperdício. Porque, vejam, nós vimos de um caminho de elevado consumismo e, mais grave, de elevado desperdício. A nível alimentar, a FAO refere que atualmente 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. E com a população mundial a crescer e a evoluir, a tendência para consumir mais e desperdiçar mais ainda vai aumentar. Por outro lado, há outro indicador que me preocupa particularmente, que refere que 1/6 deste desperdício, portanto metade de 1/3, acontece em nossas casas, através de desperdício de bens alimentares ou bens de consumo. Ou seja, este aspecto, este último indicador, é claramente uma questão cultural e está nas nossas mãos agir. A este nível, há várias iniciativas e bastante interessantes de organizações que promovem a redução do desperdício e a sua reutilização numa atitude socialmente responsável. Dou 2 exemplos de ONGs, a ReFood e a REMAR. Para quem não conhece, a ReFood tem a missão de dar uso ao excesso de alimentos e serviu, no seu relatório de 2019, mais de 2 milhões de refeições. É impressionante. Por outro lado, REMAR, para além de outras atividades, enquanto ONG, recondiciona e vende móveis que lhe oferecem. E falo, obviamente, pelas suas causas solidárias. Lembrem-se, aqui no que diz respeito agora aos bens de consumo, que quando adquirimos um bem, não o consumimos na verdade. Nós passamos a ser o seu utilizador. E por que não estender ao máximo a utilização de um produto, passando a outros utilizadores quando nós já não precisamos dele? Bom, nós sabemos que há muitas plataformas para venda de produtos usados. Mas para além destas plataformas têm surgido cada vez mais iniciativas para acelerar este desígnio e noutras vertentes. Vou-vos dar aqui 2 exemplos. Um deles é a PeerBuy, que promove o empréstimo de bens de consumo numa determinada comunidade. Para que estar a comprar um produto, se eu não preciso dele, é só para usar em determinada circunstância. Portanto, posso pedir emprestado. O Listia, por outro lado, estimula a troca de bens sem o envolvimento de dinheiro. Tenta minimizar o impacto do dinheiro, da componente financeira, na própria transação. Mas mais recentemente, e com o apoio, obviamente, de tecnologias de informação, como redes sociais, mas também com plataformas, está a surgir uma nova tendência. A própria oferta. Por que não oferecer a quem mais precisa se o impacto financeiro para nós é extremamente reduzido? Aqui há 2 plataformas interessantes que partilho convosco. A Olio, de origem inglesa, e a Give, de origem francesa. E vejam que hoje em dia já existem, para além destas plataformas, vários grupos fechados em redes sociais, como o Facebook, a estimular a oferta de bens numa determinada comunidade. E de um lado, os utilizadores oferecem o que já não necessitam e do outro, surgem os interessados a dar uma nova vida ao mesmo produto. Tudo isto sem um conhecimento prévio e uma relação pessoal, muitas vezes até com alguma distância. Por essa razão, se ações como esta já revelam aqui um contributo pequeno, mas para a economia circular, vejam o impacto na economia circular e não só, que teria ter uma abordagem destas dos colaboradores dentro de uma organização, junto dos colaboradores de uma organização. E como a tecnologia pode efetivamente ajudar neste processo. São muitas as frentes, na verdade, que nós podemos e devemos atuar. E ao nível individual, ao incutirmos iniciativas desta forma, de cariz sustentável, no dia-a-dia das nossas organizações, vejam que vamos aumentar o sentido de comunidade, de entreajuda, de proximidade dos colaboradores. E vamos atingir
maiores níveis de engagement e satisfação com a própria organização. E ao fazê-lo, obviamente, estamos a atuar de forma mais responsável ao nível social e ambiental. Portanto, se acreditamos num mundo mais sustentável e socialmente responsável e, claro, cada vez mais digital, aproveitemos o momento que estamos a viver para refletir sobre esta responsabilidade que nos assiste a nós individualmente, enquanto indivíduo e enquanto representante de uma determinada organização. Pois depende de cada um de nós dinamizar esta transformação digital lado a lado com uma mudança cultural e dando o exemplo e mobilizando iniciativas que aceleram esta mudança nas organizações. E digo isto principalmente agora, com os impactos negativos que a pandemia está a criar na sociedade. Estou certo que esta fase irá passar e iremos todos acelerar este caminho e tornar a economia mais digital, mais sustentável e claro, mais socialmente sustentável. Deixo-vos agradecer por terem estado a assistir a esta sessão. Muito obrigado a todos e continuação do excelente Building the Future.